O geral das informações eram todas essas, e aí quem depois quiser um pouquinho mais, né? Que era aquilo mesmo, tal, me lembra de novo e pode procurar de nome, qualquer pessoa da diretoria, né? Eu estou com Alzheimer, que eu acabei de falar, vou esquecer, qualquer pessoa da diretoria é capaz de recuperar as informações. Então é isso, obrigado. Tá certo, faça prece porque já está adiantado. Tá? Só o episódio hoje. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus e digamos assim: Amigo querido, na noite de hoje, reunidos em teu nome, nós lembramos a tua promessa. 2 ou mais, aqui reunidos, é um motivo mais do que suficiente para que possamos sentir a tua amorável presença entre nós. Fortalece a cada um de nós, fortalece a nossa irmã que vai fazer a atividade doutrinária da noite de hoje, e que possamos, nesse clima, receber um influxo fraterno da equipe espiritual que já nos aguarda bem antes, para que possamos, ao sair daqui, sentirmos renovação nos nossos corações e levarmos vibrações dulcíssimas para as nossas residências. Em teu nome, que assim seja. Para continuarmos no mês de fevereiro, desde janeiro, estamos debatendo sobre saúde mental, né? Então, hoje vamos com Marla, falando sobre saúde mental e obsessão. Marla, venha porque os alunos foram, enquanto isso eu vou distribuir isso aqui, que é o ciclo de palestras que vai haver em Candelária. Carnaval. Boa noite a todos. Nossa, que casa cheia, que não é bonito ver a casa cheia, né, minha gente? Eu acho que a limpeza deu um gás na casa. Então, queria começar agradecendo a vocês pela presença aqui na casa hoje. É muito bom ver a casa, como eu falei, cheia, né? Não só do lado espiritual, mas também do lado material. Agradecer a equipe da casa, que é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? A diretoria em especial, Dione, Marilde, Gogó, Elinho, Ronaldo, Wagner, Marcos. Agradecer também a equipe espiritual da casa, né, que dirige os trabalhos, e agradecer a Deus pela inspiração, né, pelo amparo que cerca a todos e a cada um de nós. Então, hoje, como o Tony falou, a gente vai dar continuidade ao estudo do tema saúde mental, né, em comemoração ao mês de janeiro, que é o Janeiro Branco, né, um mês dedicado a isso, né, a se tratar, a se conversar a respeito do tema saúde mental. A gente teve na semana passada, já um dia, né, falando sobre saúde mental e espiritismo, trazendo aí a visão do homem, né, como ser imortal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre saúde mental e obsessão. E Marcos fecha o tema, fecha o mês de janeiro, na próxima terça-feira, falando sobre saúde mental e casa mental. Então, assim, imperdível. Então, esse tema de saúde mental, ou melhor dizendo, a falta de saúde mental, né? Os transtornos mentais, psiquiátricos, ou como popularmente a gente costuma chamar, né? A loucura, né? Muita gente é um termo pejorativo, mas eu vou pedir já licença aos senhores e às senhoras para usar esse termo, porque é um termo mais próximo de vocês. Então, quando eu falar em loucura, são esses transtornos mentais, são essas doenças psiquiátricas. Então, esse termo, ao mesmo tempo que atrai muito a curiosidade das pessoas, também carrega dentro de si muito medo, muita falta de informação, muito estigma, né? A gente pode dizer que o louco e a loucura, ela ocupou papéis diferentes na sociedade durante toda a existência da humanidade, né? Desde antigamente. Então, você pode passar o slide para mim? Não, tá sendo. Isso. Então, assim, a gente já começa falando assim, lá no período clássico, bem antes de Cristo, porque não só a mediunidade, como um processo obsessivo, ele não é novo. Desde que o homem é homem, desde que a humanidade existe, esses processos ligados à mediunidade, à obsessão, ela já acontece, né? Com
o advento da doutrina espírita, o que houve foi uma sistematização dessas informações. Foi, muito obrigada, um aprofundamento dessas informações. Né? Foi um estudo mais didático, mais sistematizado, que foi feito por Kardec, né, quando codificou a nossa doutrina. Então, por exemplo, no período clássico aí, bem antes de Cristo, na época da Grécia Antiga, a loucura era vista assim como algo divino, né? Porque os loucos, em geral, eles falavam, diziam, ouviam coisas, viam coisas que as pessoas normais não viam. Então eles tinham um papel de destaque na sociedade. Eram vistos como profetas, então podiam andar livremente pelas ruas. Bem diferente do que acontecia lá no período medieval, né? Até pela própria influência da igreja, né? A loucura ela é tida como uma expressão demoníaca do diabo, né? Então era muito comum se ter práticas de exorcismo junto aos doentes mentais. Muitos deles eram recolhidos aos monastérios, aos mosteiros, e ficavam lá enclausurados para o resto da vida. Né? Já na época do Renascimento, ali com o advento do comércio, com o advento da moeda, com a ascensão da classe burguesa, da burguesia, começou ali a haver uma verdadeira limpeza na cidade. Todas aquelas pessoas que não faziam parte do mercado de trabalho, da força produtiva, elas eram meio que, vamos dizer, deportadas das cidades. Eram ali os loucos de uma forma geral, as prostitutas, os mendigos, os aleijados, os paralíticos, ou seja, as pessoas que não podiam produzir. Ficou até muito conhecida nessa época, a chamada Nau dos Loucos, não sei se vocês já ouviram falar desse termo. Eram embarcações que faziam esse transporte desses indivíduos que eram rejeitados pela sociedade e eram levados, então, das cidades para regiões mais esmas. Assim, no Brasil, no início do processo de colonização, a gente recebeu muito esse tipo de embarcação. Né? Os primeiros a colonizar, propriamente dito, aqui no Brasil, eram exatamente esses indivíduos que vinham de Portugal. Portugal meio que rejeitava e trazia para cá. Então o Brasil também recebeu isso. No período moderno, a gente vai ver que ainda não existiam instituições próprias para poder receber, acolher esses pacientes psiquiátricos. E então eles eram recolhidos das ruas e eram presos junto com outras pessoas que haviam cometido diversos delitos, com assassinos, com ladrões, e ficavam lá presos, esquecidos. Né? Somente no início do século XVIII é que aí são construídas as primeiras instituições psiquiátricas, os primeiros hospitais psiquiátricos, que passam então a acolher essa população, esses indivíduos com transtorno mental. Mas, como é que passa aqui? Mas o que é transtorno mental? Eu trouxe aí uma definição médica, né, lá do Manual de Psiquiatria, né, do DSM, que define transtorno mental como alteração do funcionamento da mente que prejudica o desempenho da pessoa na vida familiar, social, pessoal, no trabalho, nos estudos, na compreensão de si mesmo e dos outros, na possibilidade de autocrítica, na tolerância aos problemas e na possibilidade de ter prazer na vida em geral. Então seria um mau funcionamento do cérebro, mais ou menos isso, né, de um ponto de vista médico, né? E esse mau funcionamento do cérebro impede, então, o indivíduo de se relacionar consigo mesmo, se relacionar com o outro e com o meio que ele está inserido. E na visão da doutrina espírita, aí eu trouxe, então, um trecho tirado do livro Transtornos Mentais, da Sueli Paula Schumer, e ela diz que transtorno mental é um comprometimento do espírito que reencarnou, trazendo as sequelas de desvios graves do passado e que ressurgem no atual corpo físico com limitações e perturbações de várias ordens. Né? Ela já traz aí uma informação da matriz do transtorno mental como sendo uma matriz espiritual, ou seja, como um reflexo de um delito, de um erro do passado, né? Que vem ali nessa nova encarnação, na forma de um transtorno mental, como um processo expiatório, né? Provacional mesmo.
E aí o nosso codificador, Allan Kardec, no livro Que é o Espiritismo, ele traz duas informações bem interessantes sobre loucura. Ele fala, a primeira, ele diz assim, a loucura, ela provém de um estado patológico, ou seja, de enfermidade do cérebro, que é um instrumento do pensamento. E estando um instrumento desorganizado, ou seja, estando o cérebro desorganizado, o pensamento fica alterado. Kardec traz aí um parâmetro mais científico. Mas um pouquinho mais lá na frente, ele bota, a loucura pode ser resultante da ação fluídica dos espíritos inimigos sobre a alma ou espírito encarnado no corpo, já fazendo aí a ligação do processo que a gente vai ver agora, né, que se chama obsessão, a influência de um espírito sobre um determinado indivíduo, e aí provocando então essa alteração do comportamento, alteração que pode ter como consequência uma série de fatores físicos, fatores psíquicos, simultaneamente os dois, né? E aí Kardec, no livro dos Médiuns, no capítulo 23, no item 237, ele define a obsessão, é a ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. O Kardec dá uma definição muito interessante. Veja, é uma ação fluídica, uma ação, mas não é qualquer ação, é uma ação persistente, uma ação que ela é ali, constante, né, incessante, com o intuito de quê? De dominar. Porque, veja, a gente também recebe a influência dos espíritos superiores, dos nossos mentores espirituais, né? Mas o nosso livre-arbítrio é sempre superior, está sempre acima. Nesse caso aqui, os espíritos que fazem esse tipo de influência, ele tem sim um objetivo, o objetivo de dominar, de alguma forma trazer, levar ao mal, a cometer um delito moral, né, uma queda moral. E ele fala, ela vai desde uma simples influência até casos mais graves, né, onde há perturbações orgânicas, né, ou seja, mexendo na estrutura do corpo físico, né, e das faculdades mentais. Ainda tratando sobre o processo da obsessão, eu trouxe aqui a figura desse senhor. Se anota aí no meu seminário, vai ser sobre Manuel Filomeno de Miranda, viu? Manuel Filomeno de Miranda é esse senhorzinho. Ele nasceu no final do século XIX, na Bahia. Ele se tornou espírita, foi um grande orador espírita, um grande trabalhador espírita. Foi presidente da União Espírita Baiana, que hoje em dia se chama Federação Espírita Baiana, durante muitos anos, até o final da sua vida. E ele, durante a vida, ele estudou, se dedicou a estudar obsessão. Ele morre na década de 40 e ele volta a contribuir, vamos dizer assim, para a doutrina espírita, através dos seus livros, através das mãos de Divaldo Pereira Franco. E ele escreve a primeira obra em 1970, esse ano faz 50 anos, da primeira obra de Manuel Filomeno de Miranda pelas mãos de Divaldo. E ele escreve até 2015. Nesse tempo aí ele escreveu 17 obras, todas elas falando sobre obsessão e desobsessão, né? Ele faz o caráter. E ele diz assim, essa passagem eu tirei do livro Nas Fronteiras da Loucura, ele diz, é muito diáfana a linha divisória entre a sanidade e o desequilíbrio mental. Raríssimas são as pessoas que não tenham momentaneamente comportamentos neuróticos. Então ele fala que a gente vive no nosso dia a dia nessa corda bamba, né? Entre processos de comportamentos não sãos, né? De comportamentos desequilibrados, né? No processo no nível mental, e essa linha de sanidade. Mas a gente há que ter uma vigilância muito grande no nosso comportamento, porque a gente pode descambar para um ou para o outro lado com muita facilidade. Então ele fala, raríssimo são aquelas pessoas que não tenham momentaneamente comportamentos que podem ser classificados ali no CID
de psiquiatria, né? Então, é muito raro a gente dizer que não teve um momento de transtorno, né? Vamos dizer assim. E continua ele. Ainda agora falando sobre... muita gente pergunta qual é a diferença entre... Como é que a gente pode distinguir obsessão de transtorno mental? E aí ele fala lá no livro Loucura e Obsessão. É difícil distinguir ou separar um transtorno psíquico da obsessão. Não só pelas semelhanças das causas que os provocam, como também pelas características comuns dos sintomas que apresentam. Pode-se afirmar que eles ocorrem simultaneamente. É um equívoco tratar de um desprezando o outro. Veja, ele já mostra aqui, ele já alerta pra gente, gente, não dá para separar uma coisa de outra. Por quê? Porque as causas, por exemplo, aquilo que pode causar um transtorno mental também pode causar um processo obsessivo. Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma separação matrimonial, separando do meu marido, e aí aquilo me leva para um processo de depressão, de transtorno de pânico, sei lá, uma síndrome de ansiedade, um transtorno de ansiedade. Mas isso também poderia ocasionar em mim, por exemplo, se eu nutrir uma raiva por ele, um ódio, um rancor, aquilo pode dar uma brecha para também se instalar aí um processo obsessivo. Então as causas desses transtornos e as causas dos processos obsessivos podem ser os mesmos, assim como os sintomas. Então veja, se a gente fosse aqui médico e chegasse uma pessoa no nosso consultório dizendo, olha só, doutor, eu estou ouvindo coisa, eu estou vendo coisa. E a voz me diz, a voz fala comigo e me diz para eu pular do prédio, para eu me machucar, me cortar, para eu machucar fulano, para eu fazer isso, aquilo, outro. Então é muito difícil você dizer que ali é só apenas um processo, por exemplo, de uma esquizofrenia, ou se ali também está um processo de obsessão. Não dá, então por isso que o Filomeno fala. Seria um equívoco tratar um e desprezar o outro. Então, a gente sabe então tratar um, porque assim, olha, o processo de transtorno mental, ele pode ser uma porta de entrada para o processo obsessivo. E um processo obsessivo, ele pode desaguar num processo de transtorno mental. Então, os dois andam ali, muito par e par. E aí, ainda no nosso nome de Miranda, nesse livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, eu indico a obra dele é muito boa. Para quem gosta desse assunto de obsessão, a obra dele é muito boa. Os diversos quadros são variados, levando-se em consideração a conduta pessoal e as ligações com o passado. Todos os processos obsessivos podem ser ativados e alimentados pelas ações desequilibrantes de conduta e descontrole emocional afetivo, cujos mecanismos aceleram as condições de fixação mental. Então, não só a minha conduta pode dar início, ser um gatilho para um processo de obsessão, como ela também pode agravar um quadro já existente. Então, uma vez mais, cuidado com o que a gente faz, com o que a gente pensa, os nossos atos, as nossas atitudes, com o nosso pensamento. Lá quando vem na reunião mediúnica, assim, vigiar o teu pensamento, não sei o que, quando vem essas informações é muito interessante, porque a gente sabe que o pensamento é energia. Tudo que a gente pensa é plasmado automaticamente no mundo espiritual. Então, a gente ali tem muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente faz. Tem aquele ditado, diga com quem andas, que eu te direi quem és. Diga o que pensas, que eu te direi quem és. Tudo aquilo que a gente pensa, ele caminha com a gente. A gente vai criando um lixo mental e aquilo vai criando, vai pesando na conta da nossa paisagem mental. Cuidado. Quando a gente se trata de obsessão, é muito interessante porque assim, muita gente estuda obsessão. A gente viu ali o livro da Sueli Caldas Schubert, a gente viu o Hermínio a gente viu o Manuel Flamengo de Miranda, tem também o Hermínio Corrêa de Miranda, que também estuda muito obsessão. A doutora Marlene Nobre, a gente fez aquele curso, na internet, aquele curso online que a Ana estava promovendo, Gorete, era, né? Era, né, Denise? Fez também, né? Então, há várias classificações, todas elas balizadas ali no livro dos médiuns, E aí eu peguei ali como base o livro da doutora Marlene Nobre, porque a gente fez aquele curso, que é o livro Obsessão e Suas Máscaras.
Mas ali tem tantos tipos, tantas classificações de obsessão que a gente fica meio perdido. Falei, não, para simplificar, eu vou trazer o grau, né, de obsessão, que é o que mais comumente a gente fala, e assim, o tipo, assim, envolvendo os indivíduos, né, de acordo com os indivíduos que participam do processo. E aí, aqui, a partir de agora, a gente já vai usar a nomenclatura que Kardec usou, né, obsessor e obsidiado. Obsessor, aquele espírito, aquele indivíduo, né, que pratica a influência, e obsidiado, aquele que sofre a influência, certo? Então, o primeiro tipo que a doutora Marlene coloca, essa aí é retirada da doutora Marlene, o tipo Ctrl+C, Ctrl+V, o tipo de encarnado para encarnado. Muita gente fica assim surpresa, quer dizer que eu posso ser obsidiado de uma pessoa encarnada, pode me obsidiar? Pode, minha gente. E aí, ela traz um caso que está lá no livro Libertação, de André Luiz, né? Que é um caso de um casal, a esposa e o marido, que estão sendo obsidiados pela amante do marido. Então, a amante do marido, ela, por indução telepática, ela projeta a imagem dela na tela mental, dos dois, né? E cada um responde diferente a essa indução. O marido, ele fica meio que num transe hipnótico, só pensa nessa amante o dia inteiro, esquece das tarefas domésticas, esquece dos compromissos, do trabalho, da família, e o tempo inteiro só pensa nela, o tempo inteiro, 24 horas. Já na esposa, toda vez, assim, é o próprio Aulus que fala isso para o André Luiz, ele fala, olha, como ela não se cobriu, vamos dizer assim, do manto do amor e do perdão, ela dá brecha para que isso aconteça. Então, toda vez que é projetada na tela mental dela a imagem da esposa, ela sente desconforto físico, ela sente dores de cabeça, sente náusea, quer dizer, todo um processo físico aí acontecendo com ela. Na amante, não na esposa. Não, na esposa. A amante, ela projetava nos dois, tanto no marido quanto na esposa. Então, esse é o caso de encarnado para encarnado. Um caso de encarnado para desencarnado. A gente acha que é só no desencarnado que obsidia a gente, né? A gente também consegue, minha gente, obsidiar o encarnado. Vou contar duas historinhas. A primeira é da minha avó, não sei se você lembra disso. Mas o que olha para Marcos é ótimo. Marcos, lembra da história de vovó contava? Não lembra não, ele faz... Não lembro de nada. Então, vovó contava, contou para mim uma vez que ela teve 5 filhos. O mais velho se chamava José. E ele era um menino muito bom, um rapaz muito bom. Minha mãe dizia que enquanto ele estava junto de casa, eles não passavam fome, tinham sempre que comer, porque ele logo foi trabalhar muito cedo. Sempre tinha remédio quando precisava, sempre tinha roupa, porque tudo que ele fazia era para dentro de casa. Ele cuidava muito da minha avó. E a minha avó, segundo a minha mãe, ele era o filho predileto dela. Então, eles tinham aquele amor, assim. Mas esse meu tio não durou muito aqui no planeta Terra, não, na encarnação dele, não. Porque ele morreu, se eu não me engano, com uns 18 anos de idade. Ele foi atropelado. E a minha avó, ela não se conformava. Minha mãe dizia que ela chorava dia e noite, se apegava às roupas, chorava e pedia para Deus trazer de volta o filho dela, que havia morrido. Ela queria o filho dela, não se conformava. Minha avó tinha uma mediunidade extraordinária. Ela era bezedeira, ela fazia muitas coisas. Mas aí ela disse para mim, eu fui dormir, minha filha. Fui dormir. E aí eu sonhei que eu estava saindo do meu corpo e fui levada até José. E aí José me mostrava, mãe, não chore mais, mãe. Você está vendo, eu tenho que chegar ali. E ela dizia, eu olhei, parecia uma cidade, mas era tão longe, eu não conseguia ver direito. E ele dizia, eu não consigo chegar até ali, mãe, porque as suas lágrimas fizeram isso. Quando ela olhava, ela dizia que era um rio, um mar, muita água que separava ele desse lugar para onde ele tinha que ir. Ele dizia, por isso, mãe, a senhora não pode mais chorar, senão eu não consigo ir. E ela disse que acordou com essa imagem muito vívida, com essa informação, e ela nunca mais chorou. E ela orava por ele todos os dias. Então, de alguma forma, ela prendia ele, montava ele, né? Pela sua tristeza, quantos de nós não conhecemos pessoas que perderam os filhos ou perderam um parente, um ente querido,
e a pessoa não se desfaz das roupas, não se desfaz do quarto, né? Tá lá chorando, se maldizendo, querendo que volte uma situação que é irremediável. Então, a gente acaba segurando o espírito, né, nesse processo de mentalização, de fixação mental. É muito importante que a gente deixe o espírito seguir o rumo dele, né? Um outro exemplo, esse eu nunca vou esquecer, foi uma reunião mediúnica. O espírito veio, estava dialogando, era Ronaldo dialogando, você estava dialogando com o espírito. E aí você falando, né, porque eu acho que era a terceira vez que ele aparecia nessa reunião mediúnica. E você dizia, meu irmão, está na hora de você prosseguir, você ficar lá em casa, ficar aqui, estudar, você tem tanta coisa pela frente. Pare de voltar para a pessoa que você está lá, obsidiando. Eu nunca vou esquecer da resposta que esse espírito deu. Ele disse assim, meu irmão, eu venho, todas as vezes que eu vim aqui, eu quis ficar, mas você pensa que eu não fiquei porque eu não quis? Ela me atraía com o pensamento, através dos atos delituosos dela, através da conduta errônea dela, ela me atraía de volta para ela. Eu quis ficar, mas ela não me deixou partir. Então a gente obsedia, até uma obsessão, a gente bota a culpa no obsessor, né? Às vezes ele quer se desvincular, minha gente, mas a gente não deixa. Então, né, vamos ter muito cuidado. De desencarnado para desencarnado é um outro tipo. É muito comum um indivíduo que durante a reencarnação dele, ele comete muitos equívocos, vamos dizer assim, os equívocos morais, ele acaba ali vibrando e atraindo para a faixa vibratória dele muitos espíritos que comungam, vamos dizer assim, desse mesmo erro, desse mesmo delito. E aí, quando ele desencarna, ele fica à mercê dessa horda de obsessores, né? Que acaba levando ele ali para regiões de dor, de sofrimento, e acaba no processo de vampirismo e muitos outros processos, né? Então é muito comum também. De desencarnado para encarnado, não tem muito o que dizer, isso que a gente conhece, né? É quando o espírito, no mundo espiritual, ele faz esse processo de influência naquele que está encarnado. Então, esse é o mais simples, é o mais conhecido de todos, né? Eu trouxe exemplo dele porque a gente conhece muitos. E de auto-obsessão, esse aí, eu acho que é o menos estudado, sabe? As pessoas quase não falam sobre esse tipo de processo obsessivo. E aí, a doutora Marlene traz no livro um exemplo, que também é do livro Libertação, de André Luiz, que é o exemplo de um delegado de polícia, que durante toda a vida dele, ele se alegrava, se satisfazia em aplicar tortura, violência, agressão, mutilações nos seus presos, durante toda a vida. E aí, quando ele fica velho, acham que até pela consciência de culpa, consciência arrependida, essas imagens começam a atormentá-lo, ele começa no processo de fixação mental dessas imagens, e elas começam a se repetir na sua tela mental sem parar como um looping. E aí ele entra num processo de se ensimesmar nele mesmo, né? E acontece que ele desenvolve uma série de doenças físicas, né, do seu corpo físico. E o Aulus fala para o André Luiz, isso aqui é um processo de auto-obsessão. A consciência dele culpada acabou atraindo para ele mesmo, somatizando doenças em função de todos os delitos que agora ele já não consegue mais esquecer, nem vai ter tempo mais para reparar. E aí, esse é o exemplo que a dona Marlene traz. Outro exemplo, eu estava vendo uma palestra outro dia desse, do João Lourenço. João Lourenço é um médico psiquiatra lá de São Paulo, acho que é de São Paulo, né? O João Lourenço, ele foi psiquiatra há muitos anos naquele hospital espírita de Uberaba, um hospital psiquiátrico, né? Lá. E ele conta a história de que alguns casos que ele atendeu de crianças que tinham o diagnóstico de autismo, alguns casos ele disse que percebeu que de verdade era um processo auto-obsessivo. Porque na primeira infância, até os 7 anos, é aquela idade onde a gente está concretizando, finalizando o nosso processo reencarnatório. Então é comum que as crianças tenham essas lembranças da encarnação anterior. Então você vai encontrar muitos relatos de
de crianças dizendo assim, então eu lembro que na outra encarnação eu fui fulano, eu morei em tal lugar, eu fiz tal coisa. Ou então trazendo talentos, né? Sabendo tocar piano, violino, fazendo cálculos matemáticos avançadíssimos, né? Não sei, meu filho, sabia que nem você. Então, é assim, é porque são resquícios, reminiscências reencarnatórias que ficam até a fase dos 7 anos, que é quando a gente concretiza o acoplamento do corpo físico. E aí o que acontece? Ele disse que muitas daquelas crianças que haviam sido dado muito prematuramente o diagnóstico de autismo, o que acontecia? Ela trazia lembranças dos seus delitos da outra encarnação. Isso atormentava de um jeito que, como ela ainda estava naquele estado meio preso no corpo, meio fora do corpo, né? Ainda concretizando o seu processo de reencarnatório, né? Então, ela entrava nesse processo de se fechar dentro de si mesmo, de não interagir com as outras pessoas, de movimentos involuntários, de movimentos que o autista tem, né? Pendular, movimentos repetitivos, né? Então, e ele dizia que após os 7 anos, isso tudo sumia. E ele disse, olha, se sumia depois dos 7 anos, não era autismo, minha gente, né? O autismo é uma doença que ela vai se agravar e ela segue até a idade adulta, você fica velho e você tem autismo. Então, né? Então, é esse processo aí de auto-obsessão que a gente traz para vocês. E aí, esse aqui é a classificação que você vai encontrar, assim, mais comumente quando você está estudando o processo obsessivo. Lá no livro dos médiuns, no capítulo 23, no item 237 até o 241, Kardec trata, então, dos graus de obsessão. Então, ele trata da obsessão simples, passando para a fascinação até a subjugação, que são exatamente isso, graus. Vai do mais leve até o mais grave. Para chegar na subjugação, tem que necessariamente passar pelo processo de obsessão simples e pelo de fascinação, certo? Então, Kardec diz, a obsessão simples seria uma relação inoportuna e desagradável em que o espírito se agarra à pessoa com tenacidade, causando um mal-estar generalizado. Seria aquele assédio que o espírito provoca no indivíduo, né? Um assédio, como eu falei, pertinente, né? Incessante, com esse objetivo de dominar, de fazer mal mesmo. E aí isso vai desde simples induções mentais, sugestões, né? Podendo evoluir para os outros casos que a gente vai tratar agora. O segundo caso que o Kardec trata é fascinação, que seria uma ilusão produzida diretamente na mente do obsidiado. São as ideias fixas, as imagens hipnotizantes, as mágoas, as fantasias. Nessa situação, o obsessor é ardiloso, simulando falsa virtude. Então, nesse processo de fascinação, então, ele já teve lá uma indução mental. Acatada essa indução, estabelece-se então esse conluio mental. E aí, o que acontece nessa parte da fascinação é que, por exemplo, ele perde o filtro moral. Então, ideias que antigamente ele rejeitaria de pronto, dizer, não, isso nunca faria isso. Ele começa a acatar e a dizer, não, isso não é tão errado assim. Isso pode ser que eu faça e não vai ter problema nenhum, entende? Isso acontece muito, esses casos de fascinação, eu vejo muitos exemplos com mediunidade desequilibrada. Trazendo um exemplo aqui do livro Tormentos da Obsessão, do Manuel Ferreira Miranda, ele trata do caso da Mansão Esperança, que é uma mansão, uma instituição, um mundo espiritual, que foi construída para acolher espíritos de espíritas falidos na sua tarefa reencarnatória. E aí ele acompanha um caso de um médium que está encarnado, que está na Terra ainda, e que está sofrendo um processo muito forte de fascinação. Ele é um médium de cura, né, que faz essas cirurgias espirituais, né, recebe um tal doutor fulano e tal, né, que foi alemão da outra, eu estou dando mais dicas, que é alemão da outra encarnação. E vou dar spoiler não, para vocês lerem o livro, Tormentos da Obsessão. E aí, ele conta que esse médium começa no começo muito bem intencionado e tudo, mas o espírito ele age nas nossas fraquezas. Começa a trabalhar na vaidade e no orgulho dele. Então ele começa a se achar um ser iluminado, um escolhido. Ele acha que a mediunidade dele tem que ser reverenciada por todos.
E aí o que acontece? Ele começa a não mais perceber a diferença entre os mentores espirituais que trabalham ajudando ele e aqueles espíritos que querem burlar, que querem enganar. E ele começa a se associar muito mais a ele em função da sua queda moral, da sua fraqueza moral, né? E aí acontece que ele realmente cai no processo de fascinação e resolve não voltar aqui, vocês vão ler o livro, tá? Então, assim, então mediunidade desequilibrada é uma porta muito forte de entrada, assim, de um processo obsessivo. E o último caso é o caso de subjugação. É uma constrição moral ou física que paralisa a vontade do que a sofre e o faz agir a seu malgrado. Ela pode ser de dois, na verdade, de três tipos. Uma subjugação física, onde o obsessor ele age nos centros de força e aí provoca no indivíduo que está sendo subjugado doenças das mais diversas possíveis. Ou ele pode ser também psíquica, que é quando o obsessor ele age. Kardec não gostava muito dessa palavra, né? Mas possessão, né? Era o caso que era como ele usou um tempo, depois de usar, voltou a usar, né, Marcos? E aí, assim, é como se ele fica realmente possuído, ele perde a sua lucidez e o espírito obsessor, ele toma os centros da inteligência, o centro mental, e acaba comandando ele. Né? E pode ser que ele aconteça nos dois tipos simultaneamente, a gente também tem casos disso. Então, isso está lá no livro dos médiuns. E o que pode causar uma obsessão? Gente, tem muitos fatores que podem causar uma obsessão. Mas eu botei aqui só uns para que a gente possa conversar aqui brevemente, porque se a gente for conversar sobre todos eles, é muita coisa. Então, primeiro, recordações tormentosas, fragmentárias de reencarnações anteriores, como eu dei o exemplo aqui das crianças, né? Que tem esse processo, entre aspas, de autismo, né? Mas de verdade são recordações ali que vão atormentá-las, assim. Era um processo de auto-obsessão, mas que pode dar entrada da margem para um processo maior de obsessão. A mediunidade reprimida ou desequilibrada, a gente acabou de falar, dá um exemplo aqui, né? Então, aqueles que são médiums, muito cuidado com a sua mediunidade. Lembrando que obsessão, ela não acontece só com quem é médium. Tem muita gente que acha que não é porque fulano tem mediunidade, eu não tenho, eu não corro risco. A obsessão acontece com qualquer pessoa, de qualquer faixa etária, desde criança até o mais velho. E não precisa ser médium, não precisa ter mediunidade nenhuma, porque ele age mente a mente, né? Mente do obsessor com mente do obsidiado, é uma ligação, não precisa ter mediunidade, né? Viciações mentais e emocionais, eu costumo dizer que o pior vício é o vício moral, né? O vício do cigarro é ruim, o vício da bebida é ruim, mas o vício da maledicência, da inveja, esse é o pior de todos para mim. Então cuidado com as viciações morais, as viciações mentais e emocionais, os desajustes morais de comportamento, né? Aquilo que você não faria nunca, de uma hora para outra você começa a fazer, opa, tem alguma coisa errada aí. Então, uma forma como você age de uma forma, de uma hora para outra você começa a agir de uma forma mais agressiva ou mais impulsiva, ou tem alguma coisa aí. Então, que a gente tenha essa vigilância na nossa conduta sempre, pra gente, porque a gente, esse processo de conhecer a si mesmo, de Santo Agostinho, conhece-te a ti mesmo, ele disse, baseado no pórtico que está escrito lá, conhece a si mesmo, né? Ele disse isso é uma verdade muito, muito milenar. Quando a gente conhece a nós mesmos, isso aí facilita a nossa vida aqui na Terra, porque a gente consegue dizer quando um pensamento é nosso, quando não é, quando a gente tem um impulso de fazer alguma coisa, mas aqui eu não sou assim, né? Às vezes a gente faz, aí um amigo chega e fala assim, mas Wagner, rapaz, você fez aquilo, parecia uma outra pessoa, eu não lhe reconheci. Vai ver que não era você mesmo, mas você estava sendo intuído ruim, né? Não de uma forma boa, mas de uma forma ruim, para fazer aquilo. A consciência de culpa, remorso, a culpa vem sempre de um delito cometido. Então, também é uma porta de entrada para o processo obsessivo. E os estados de vibração, sintonia e afinidade, eu botei isso para ficar bem claro. Quando a gente baixa o nosso padrão vibratório, como é que a gente baixa o nosso padrão vibratório? Através de atitudes descuidadas, a partir de comportamentos desequilibrados. Então a gente baixa o nosso padrão vibratório. Quando a gente baixa o padrão vibratório, a gente começa a sintonizar com espíritos que comungam
daquela mesma vontade, daqueles mesmos delitos, que tem os mesmos anseios que a gente tem naquele momento. Então, isso aí acaba produzindo um processo de afinidade. Cuidado, porque se essa afinidade durar um pouco mais do que a gente espera, se a gente não tiver o cuidado de fazer a mudança mental e voltar e retomar o nosso padrão vibratório, pode desencadear um processo obsessivo. E como tratar? Como tratar um processo obsessivo? A doutrina espírita é muito clara, diz como um processo obsessivo, a gente viu ainda agora com as palavras de Manuel Flamengo Miranda, está sempre ali andando muito junto com um processo, um transtorno mental de fato, né? Uma coisa sempre andando com a outra, então não dá para você dizer isso é só transtorno mental, isso aqui é só obsessão. Então, a doutrina espírita é muito clara, é necessário que vá e leve aquela pessoa para o médico, para que ele faça um tratamento medicamentoso, é necessário que vá e leve a pessoa a um psicólogo para fazer uma terapia e realinhar as ideias, né? E a casa espírita, eu digo que a gente é muito sortudo, porque a gente tem um acesso à doutrina espírita que faz com que a gente entenda a imortalidade do ser. Isso é de grande valia para a gente, né? Porque abre muitas portas de entendimento muito grande. Então, a doutrina espírita traz diversas formas de terapia que pode ajudar a gente a fazer essa higiene mental, a mudar esse padrão vibratório, a quebrar esse vínculo com o obsessor. Primeiro, atendimento fraterno, mas você estava falando aqui, na sexta-feira, vai passar agora para terça-feira, é esse momento que você chega, seu pai traz você, ou você vem sozinho, você vem com um amigo, o Wagner traz. Wagner é a pessoa que mais traz gente para atender fraterno. Achei ele fantástico. Meu amigo. E aí, aquele momento que você vai lá, senta, né, a orientação da FEB, da Federação Espírita Brasileira, que seja um atendimento sempre em dupla, 2 pessoas atendendo aquela pessoa que vem se aconselhar. E aí você abre seu coração, fala, conta das suas tristezas, das suas preocupações. E o atendente que está ali preparado para isso, né, fez um curso para isso, ele vai te orientar naquilo que você pode fazer, que você pode encontrar dentro da casa espírita. Então, uma das primeiras coisas que ele orienta, vá até a palestra pública. Isso que vocês, senhores e senhoras, estão fazendo agora. A palestra pública eu posso dizer assim que é a reunião mais importante dentro de uma casa espírita. Porque é na palestra pública que acontece o maior número de socorro, maior número de atendimentos. Então, na hora que o senhor e a senhora sentam aqui nesse banquinho, não tenha dúvida, a equipe espiritual da casa vem, ela escuta os seus problemas, os seus pensamentos, as suas dores. Quando não é com você, é com alguém que você gosta, um parente, um amigo, alguém. Na hora que você mentaliza essa pessoa, a equipe espiritual vai até lá, encontra essa pessoa, ajuda, sabe? Então, assim, o momento aqui da palestra pública é um momento muito importante. É um momento onde você não só está aprendendo mais conhecimento a respeito da doutrina espírita, como sendo socorrido, como sendo ajudado. Então é um momento muito importante. A outra terapia que a gente vai encontrar muita valia é a fluidoterapia. É o passe espiritual, o passe magnético, né? E a água fluidificada. A água fluidificada ela vai agir em nível molecular, reorganizando as nossas energias. E o passe magnético, o passe espiritual, enfim, ele vai agir reorganizando os centros de força, dispersando as energias deletérias que se encontram ali condensadas em certos pontos dos nossos centros de força. Então é muito importante porque vai realinhando energeticamente o nosso campo perispiritual. A outra é o estudo da doutrina espírita. Marcos falou aqui, as crianças trazer para a evangelização infantil. Na quarta-feira a gente tem o EGE, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Para aqueles que já estão há algum tempo na doutrina espírita, na segunda-feira a gente tem o estudo em prática da mediunidade, né? Então, o contato com a doutrina espírita é muito importante, são novos conhecimentos. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é nada demais, é o conhecimento que você vai ter sobre aquelas perguntas que a gente já fazia há muito tempo. De onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou, né? Essas perguntas a gente vai conhecendo a doutrina espírita, estudando a doutrina espírita, e a gente passa então a ter o conhecimento sobre a imortalidade do espírito,
sobre o processo de comunicabilidade, sobre a lei de reencarnação, a lei de causa e efeito. É muita coisa, minha gente. Então, é uma porta que se abre de conhecimento. O Evangelho no Lar. Não, eu vou sempre lembrar para falar do Evangelho no Lar, da frase de Emmanuel. Emmanuel diz que quando a gente faz o Evangelho no Lar, uma luz se acende dentro da nossa casa. E essa luz é tão forte que pode iluminar um bairro inteiro. É aquele momento, o Evangelho no Lar, que a gente reúne a nossa família em torno do Evangelho de Jesus, abre uma passagem ali, comenta, discute. É um momento que a gente reúne a família e faz uma prece em conjunto, né, com os nossos familiares. E não se enganem, é um momento em que a equipe espiritual que te acompanha vai até a tua casa e se utiliza daquele momento para fazer uma limpeza energética da casa, para ajudar aquele que está precisando dentro da sua casa. Então, o Evangelho no Lar é assim, uma condição muito importante. Não importa a religião que você tenha, não importa no que você creia. É aquele momento que você senta para você falar de amor, para falar de perdão das ofensas, para falar como é importante a caridade no nosso dia a dia, como é importante a gente melhorar os nossos hábitos, melhorar nós mesmos, né? Então, isso aí eu acho que são informações universais, não importa a religião, nem se você tem religião ou não, né? São coisas que você pode discutir com a sua família e é um momento onde você está sendo ali realmente amparado pela espiritualidade superior. A prece também eu acho que a gente quase não liga para esse negócio da prece, né? A gente acha bobagem prece, né? Meu filho meu fala assim, então, Caio, você não vai fazer prece hoje? Mãe, assim, eu já mentalizei aqui, tá ótimo, tô saindo, né? Acho que é uma bobagem prece, mas é um momento onde você se liga diretamente com Deus, né? Sem meio do caminho. É aquele momento onde você abre o seu coração, onde você se deixa mais exposto, vamos dizer assim, para que a espiritualidade superior possa trabalhar em você. É onde, naquele momento onde você está sentindo mais dor, mais sofrimento, é naquele momento que você sente, é como se fosse um bálsamo, aliviando as suas dores, aliviando as suas preocupações, as suas tristezas. Então a prece é um mecanismo simples, que a gente às vezes subestima, a gente às vezes não dá a menor importância, mas é muito eficaz, né? Para quem usa, para quem faz uma prece realmente no fundo do seu coração. Uma leitura edificante, né? Não precisa ser literatura espírita não, viu? Pode ser qualquer leitura edificante, um livro de autoajuda, você vê normalmente quando eu estou meio tristinha, eu vejo filme biográfico. A vida de alguém me inspirou, olha, fulano fez isso, né? Então, é aquele momento onde você para, você muda a tua paisagem mental, para de vibrar naquela sensação de dor, de sofrimento e, né, eleva o teu padrão vibratório a partir de uma leitura, a partir de um filme, como eu falei. E o trabalho no bem, esse aí, não há quem não concorde comigo, né? É o melhor de todos as terapias. É o momento em que você sai de você e vê o outro, né? Quando você vai visitar, por exemplo, um hospital ou um lar de idosos e você está naquela fixação mental dos seus problemas, dizendo, eu sou o que mais sofro, meu Deus, não há ninguém nesse mundo que sofre mais do que eu. E aí você se depara com alguém cujo sofrimento é tão grande que você para e se pergunta, meu Deus, eu pensava que eu sofria muito, mas você não, fulano, sofre muito, você viu? Não sei como é que ele aguenta. E a gente começa a mudar essa nossa faixa de vibração também. Porque a gente começa a perceber que todo mundo tem luto, todo mundo tem sofrimento aqui na Terra. Afinal, esse ainda é um planeta de provas e expiações. Então a gente ainda vai passar por muitas dores, muitos sofrimentos, né? Então a gente se dá conta de que todo mundo tem dor, tem sofrimento nessa Terra, né? Ou a forma como a gente encara o sofrimento é que faz da gente uma pessoa melhor. Se a gente sabe, muita gente diz que a doutrina espírita faz apologia ao sofrimento, mas não é isso não. A gente só tenta mostrar que o sofrimento é uma escada que leva a gente a um processo de redenção, de melhoria conosco mesmo. Então, não é apologia, não, como é bom sofrer, eu gosto tanto de sofrer, ninguém gosta de sofrer, né, minha gente? Então, assim, a doutrina espírita só mostra que esse bem sofrer que a gente fala é saber passar pelos sofrimentos da nossa vida, passar pelas dificuldades que aparecem na nossa vida,
de forma a entender por que aquilo está acontecendo e a tirar o melhor da lição daquilo dali. Ups. E assim, que a gente nunca esqueça, acabou mesmo, já era o último mesmo, que a gente nunca esqueça de Jesus, quando disse orai e vigiai para não cair em desintentação. Orai e vigiai, né? Tenha sempre uma diligência, um processo de vigilância sobre a sua conduta, sobre o seu pensamento, sobre a sua vida, né? Ele diz a cada um segundo as suas obras. Tudo que eu planto eu vou colher. Se eu planto coisas boas, eu colho coisas boas. Se eu planto coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. Então, que a gente possa então lembrar disso sempre, né, nas nossas vidas, né? O processo obsessivo é um processo muito forte que existe, é um assunto muito grande que a gente poderia tratar em seminários, várias e várias horas. Eu tentei condensar aqui o maior número de informação possível para vocês, mas é um processo que exige muito cuidado da vida da gente, porque a gente vive tem uma questão no livro dos Espíritos que diz assim: influenciam os espíritos nos nossos atos e nos nossos pensamentos? E a resposta dos espíritos é muito mais do que imaginas. De ordinário são eles que vos dirigem. E a gente sabe muito pesado. De ordinário são eles que vos dirigem. A gente vive num mundo material imerso no mundo espiritual. A população de desencarnados é de 4 a 5 vezes maior do que a população de encarnados. Então a gente vive nesse meio de influências, sim, mas a gente tem que ter esse horário de vigiar como lema, para que a gente possa ter uma conduta equilibrada, porque equilíbrio é a palavra, equilibrada. Ninguém vai ser santo de um dia para a noite, não. Mas o equilíbrio, ele conduz a gente a ser melhor a cada dia. Então era isso que a gente tinha para falar. Marlóis, irmão de Marlóis. Nós também vamos ter mais novidades no centro agora. Se Deus quiser, vamos postar as nossas palestras. Nós vamos entrar naquele mundo que todos estão entrando.